Vamos falar hoje de outros casos notáveis, neste caso chamado quadrado do binómio. Bom, então eu tenho aqui o primeiro exemplo, o x mais 4 ao quadrado, e eu posso escrevê-lo de outra maneira. Posso então, quando eu tenho algo ao quadrado, quer dizer que é um produto e que tem dois fatores iguais. Ou seja, então eu posso escrever o x mais 4 ao quadrado desta forma. X mais 4 e depois x mais 4. Certo? E é exatamente aquilo que eu tenho, só que neste caso eu desdobrei, digamos que desdobrei o meu binómio e fiquei aqui com um produto de dois binómios. Como é que eu podia fazer isto? Como eu não sei ainda usar numa fórmula de caso notável, neste caso, posso e tenho que usar a propriedade distributiva, tal e qual como eu vos expliquei há 2 semanas atrás. Portanto, o que eu aqui tenho que fazer é multiplicar o x pelo x, multiplicar o x pelo 4. Depois, multiplicar o 4 pelo x e o 4 pelo 4. Certo? E era assim que eu resolvia a questão. Então, como é que isto ia ficar? Aqui, seguindo a primeira seta, eu tenho aqui x vezes x, vou ter x ao quadrado, depois vou ter o x vezes 4, que vou ficar com 4x, depois vou aqui para as setas azuis, que estão aqui em baixo, vou ter o 4 vezes x, que vai dar 4x, e depois vou ter o 4 vezes 4, que vai dar 16. E vou agora simplificar, não é? Chegar ao meu polinómio reduzido. Tenho aqui dois monómios que são semelhantes, que é o 4x e o 4x, e vou ter que os somar. Então vou ficar com x ao quadrado mais 8x e mais 16. E está concluído o meu produto de polinómios, ou de binómios neste caso. Reparem que na aula passada nós vimos aquele primeiro caso notável e conseguimos chegar a uma fórmula, a uma forma de, em vez de usar a propriedade distributiva, usávamos essa fórmula ou esse desenvolvimento do caso notável e acabava por ser mais fácil. E reparem que aqui eu também vou tentar chegar lá. Vou então passar aqui para o exemplo seguinte para ver se conseguimos chegar a uma fórmula para nos ajudar a resolver estes produtos de binómios para ser mais fácil. Em vez de termos de usar a propriedade distributiva, se tivermos uma fórmula para aplicar, será mais fácil para nós depois resolver este tipo de exercícios. Bom, então aqui eu vou ter o a mais b ao quadrado, tal como fiz anteriormente. Eu posso aqui escrever a mais b e depois vezes a mais b. E, portanto, agora, tendo a expressão escrita desta forma, eu já vou conseguir aplicar a propriedade distributiva. Então, aplicando a propriedade distributiva, eu tenho o a vezes a e vou ter o a vezes b. Então, vou ficar com a ao quadrado mais ab. Depois vou ter o b vezes a e o b vezes b. E então vou ficar com, posso aqui fazer o b vezes a, que é igual a ba, ou então posso colocar igual a ab. Já está escrito aqui na forma canónica e depois ajuda-nos à simplificação. E depois vou ter b vezes b. E o b vezes b dá b ao quadrado. Ainda posso simplificar mais porque eu tenho aqui dois monómios que são semelhantes, o AB aqui com o AB.
Então vou ficar com A ao quadrado mais 2AB, porque AB mais AB é 2AB, mais B ao quadrado. E reparem que eu tenho aqui uma fórmula que me vai ajudar depois a resolver este tipo de caso notável. Então, o que é que esta fórmula diz? Reparem que eu tenho aqui o A ao quadrado. Portanto, no final, quando eu inicio com A mais B ao quadrado e vou chegar a esta fórmula. E reparem que o objetivo é começar a ter aqui um A mais B ao quadrado, que pode ser, como no caso anterior, x mais 4 ao quadrado, e não estar aqui a aplicar a propriedade distributiva. O objetivo será chegar a uma fórmula final. Portanto, passar do primeiro passo para o último diretamente e não ter que fazer os passos intermédios. Então eu vou ter aqui só que seguir esta lógica. Reparem que eu vou ter o primeiro ao quadrado, portanto o A ao quadrado, e reparem que o A é o primeiro elemento que aparece, aqui o primeiro termo. Depois vou ter 2AB, ou seja, vai ser o dobro do primeiro termo vezes o segundo termo. E depois vou ter o B ao quadrado. E o B ao quadrado é o segundo termo ao quadrado. E reparem que isto ajuda-nos logo aqui a resolver os exercícios. Portanto, reparem, imaginem que eu tenho algo deste tipo. Por exemplo, x mais 1 ao quadrado. Eu já não preciso de estar a usar a propriedade distributiva e a fazer todos estes cálculos. Eu posso logo usar a fórmula final. E o que a fórmula final me diz é que eu vou ter o primeiro ao quadrado e o primeiro é x. Então vou pôr x ao quadrado. E depois vou pôr um mais. E depois vou pensar que é 2 vezes, é o dobro, do primeiro termo, que é x, pelo segundo termo, que é 1. Então vou fazer 2 vezes x vezes 1, ou seja, 2x. X vezes 1 dá x e x vezes 2 dá 2x. E depois mais o segundo ao quadrado. O segundo é 1, portanto é 1 ao quadrado. Quanto é que é 1 ao quadrado? É igual a 1. E portanto fiquei logo com o resultado final. Ou seja, eu consegui resolver o exercício num passo apenas. E isso dá-nos aqui é bastante mais fácil do que estar a usar a propriedade distributiva, certo? Então vamos só aqui resumir aquilo que nós vimos. Então nós temos aqui o A mais B ao quadrado e vimos que, usando a propriedade distributiva, íamos chegar a esta fórmula final. Ia chegar ao primeiro ao quadrado, portanto ali ao A. Depois, esta é a parte se calhar mais complicada, mas eu só tenho que multiplicar os dois termos, o A vezes B, e é o dobro desse produto, portanto é 2 vezes o AB, ou seja, dobro do produto do primeiro pelo segundo, e finalmente tenho que lhe acrescentar o b ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado. Certo? E, portanto, reparem que eu tenho aqui uma fórmula que me será útil sempre que tenho estes quadrados de binómios. Então, vamos passar para outro exemplo. Bom, então tenho aqui também um produto de binómios, ou seja, tenho aqui um quadrado de binómios. Então eu posso escrevê-lo desta forma. Tal e qual como fiz no anterior, posso escrever x menos 4 e depois x menos 4. Certo? E posso usar a minha propriedade distributiva, porque eu ainda não... Este aqui é novo. Reparem que o anterior era x mais, aqui é x menos, e portanto o resultado aqui, o produto final será diferente. Então vou fazer o x vezes x,
que dá x ao quadrado. Vou fazer o x vezes menos 4, que dá menos 4x. Vou fazer o menos 4 vezes x, que dá menos 4x. E vou fazer o menos 4 vezes menos 4. Cuidado, que estou a multiplicar dois números negativos. E então vai dar positivo. E 4 vezes 4, 16. Tenho aqui dois monómios que são semelhantes e por isso posso juntá-los. Então vou ficar com x² menos 4x é menos 8x mais 16. E está concluído aqui o produto entre estes dois binómios. Reparem, tal como anteriormente eu encontrei uma fórmula que me ajuda aqui a resolver e a não ter que aplicar a propriedade distributiva, portanto, uma forma mais rápida de chegar ao final do exercício, eu aqui também vou fazer com a menos b ao quadrado para encontrar essa fórmula. Então, eu tenho que primeiro fazer o seguinte, colocar a menos b vezes a menos b. E agora vou começar a resolver. Primeiro, tenho que usar a propriedade distributiva, portanto, o a vezes a vezes a dá a ao quadrado, e depois vou ter o a vezes menos b, ou seja, menos ab. Depois vou ter o b vezes a, o b tem um menos atrás, portanto, isto vai ser menos ab. Reparem que vocês também podiam colocar menos ba, mas menos AB e menos BA é exatamente a mesma coisa e para não ficarmos confusos, convém colocar da mesma forma. E convém sempre colocar na forma canónica e, portanto, para colocar na forma canónica deve estar por ordem alfabética, por isso eu coloco o menos AB e não o menos BA. E depois vou multiplicar o menos b pelo menos b, que dá mais b ao quadrado. Tenho que olhar e perceber que tenho aqui dois termos que são semelhantes. Então vou escrever a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E tenho aqui já a minha fórmula final. Reparem o que é que a minha fórmula final me diz. Diz-me que eu tenho o primeiro ao quadrado, tal como tinha no exemplo anterior. Vou ter o segundo ao quadrado, que é o b ao quadrado, tal como tinha no exemplo anterior. Mas tenho aqui algo diferente. Tenho aqui um menos 2ab. E no exemplo anterior eu tinha mais 2ab, porque o meu caso notável, aqui o meu binómio seria a mais b. Neste caso, como é a menos b, eu fico com menos 2ab. Bom, então temos aqui um resumo em que me diz que quando eu tenho algo deste tipo, a menos b ao quadrado, eu posso, em vez de usar a propriedade distributiva, posso logo aplicar a fórmula. E a fórmula diz-me que é o primeiro ao quadrado, que é mais aqui o quadrado do segundo, ou seja, o segundo ao quadrado, o b ao quadrado. Mas não posso esquecer que tenho aqui um menos 2ab, que é duas vezes, é o dobro do primeiro, do produto do primeiro, que é o a, pelo segundo, que é o b. Bom, então temos aqui alguns exemplos para aplicarmos aquilo que nós aprendemos. Temos aqui o x menos 6 ao quadrado. Eu já não vou usar a propriedade distributiva, porque já sabemos agora fazer de outra maneira. Vou usar as fórmulas anteriores. Portanto, elas são duas. Uma para quando eu tenho aqui um binómio que seja de soma, não é? Que eu tenha, por exemplo, a mais b, e outro binómio que seja, por exemplo, da diferença, a menos b, por exemplo. Bom, então aqui eu vou ter o segundo caso, não é? Vou ter um x menos 6. E o que é que vou ter que pensar como é que eu vou fazer isso? Bom, então eu vou aqui transformar
este produto numa expressão com 3 termos. E eu posso já aqui usar e colocar isso para não me esquecer. Não posso esquecer que este meu caso notável tem ali um menos. Portanto, quer dizer que eu aqui, aqui nos meus termos também vou ter que ter um menos. Então, vou começar por colocar assim para não me esquecer de nada. Portanto, aqui estão os 3 termos e eu sei que este termo tem que ter ali um menos, certo? Então agora vou pensar em usar a fórmula que vimos anteriormente. O que é que a fórmula me dizia? Dizia-me que era o primeiro ao quadrado. Qual é que é o primeiro termo que aqui aparece? É o x. Então, é o x ao quadrado. Certo? X ao quadrado. E agora vou para o último, que é mais fácil também. Depois já trato tudo aqui do que está no meio, do termo do meio. Então, seria aqui este termo, o último termo, o terceiro termo, seria o segundo ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. E agora tenho que tratar ali do termo do meio, que era aquele que era 2AB. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vou fazer 2 vezes o primeiro, não é o primeiro termo. O primeiro termo é x. É 2 vezes x. 2 vezes x é 2x. E o segundo termo é 6. Então eu vou ter que fazer 2x vezes 6. 2x vezes 6 é 12. Então vou ter que colocar aqui 12x. E está concluído. Reparem que é muito mais fácil do que usar a propriedade distributiva. Dá muito menos trabalho se nós soubermos a fórmula. Agora no exemplo 2, eu vou ter um 3x mais 5. E a primeira coisa que eu tenho que olhar é aqui para o sinal. Então quer dizer que eu vou ter aqui o primeiro termo mais o segundo termo mais o terceiro termo. Certo? E agora vou aplicar aquela fórmula. Foi a primeira fórmula que nós vimos. Então vou ter o primeiro ao quadrado. O primeiro ao quadrado, o primeiro termo é 3x. 3x ao quadrado, reparem que eu tenho que fazer isto. Tenho que fazer 3x ao quadrado. Não é só o x que está ao quadrado, o 3 também está ao quadrado. 3x ao quadrado será 9x ao quadrado. Portanto, porque eu vou ter 3x vezes 3x. Vou ter que multiplicar o 3 pelo 3, que dá 9. E o x pelo x, que dá x ao quadrado. Certo? Portanto, eu vou ter que colocar aqui 9x ao quadrado. Depois, vou aqui já para o último, que também é fácil. É o segundo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 5. Então, eu vou ficar aqui com 25. Certo? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. E agora vou pensar neste que é um bocadinho mais difícil, que é o dobro, 2 vezes, o primeiro é 3x, vezes o segundo, que é 5. E eu só tenho que fazer esta conta. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30x. E já está feito. Fico então com 9x ao quadrado mais 30x mais 25. E reparem que é muito mais fácil do que usar a propriedade distributiva. Vamos então aqui pensar no outro exemplo. Porque aqui nos exemplos um pouco mais complicados, um bocadinho mais difíceis, mas para vocês perceberem que também podemos usar os casos notáveis com números decimais e com frações. Porque normalmente vocês têm aqui alguma dificuldade em trabalhar com números decimais e com frações. Então, vamos começar por tentar perceber que caso notável é este, se é o primeiro exemplo, se é o segundo, e vai ser o segundo porque eu vou ter aqui um menos, certo? Então, vou fazer vou ter um termo, vou ter menos outro termo e vou ter mais outro termo. E agora é só pensar. Eu vou querer o primeiro ao quadrado. O primeiro ao quadrado, o primeiro termo é x. O primeiro termo ao quadrado é x ao quadrado. E agora vou pensar neste aqui que também é fácil. Eu vou ter que ter o segundo termo
ao quadrado, 2,4. Ou seja, 2,4 vezes 2,4. 2,4 vezes 2,4 dá 5,76. Então, vou pôr aqui. E agora, vou ter aqui que pensar que vou querer duas vezes o primeiro é x, vezes o segundo, que é 2,4. E rapidamente percebo que vou ter 4,8x. Portanto, 4,8x. E está concluído aqui o exercício. Último exemplo, que é um exemplo com frações que algumas vezes também tem aqui dificuldade. Então, pensar, vou estar perante o primeiro exemplo de todos, aquele em que eu tinha o a mais b ao quadrado, e, portanto, eu tenho a certeza, então, que vou ter um termo, e depois vou ter mais outro termo, e depois mais outro termo. Bom, e agora só tenho que pensar nas regras, que é o primeiro ao quadrado. O primeiro termo é x, portanto, fico com x ao quadrado. Depois posso ir para este. Pensar que é o segundo termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado é 1/3 ao quadrado. Portanto, reparem que eu vou ter 1/3 vezes 1/3. Isto não é nada difícil, porque eu já sei que vou multiplicar o 1 vezes 1, que dá 1, e o 3 vezes 3, que dá 9. E, portanto, isto vai dar 1/9. E agora, pensar aqui neste do meio, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Será 2 vezes x, porque o primeiro termo é x, vezes o segundo, que é 1/3. Ou seja, 2 vezes 1 dá 2. Isto vai dar 2/3 de x. E está concluído o exercício. Reparem que é muito mais fácil usar as fórmulas dos casos notáveis do que usar a propriedade distributiva. E nesta semana, o objetivo é que vocês usem estas fórmulas e não a propriedade distributiva. Portanto, vocês vão ter que resolver todos estes produtos usando as fórmulas destes casos notáveis. A primeira e a segunda. Já sabem que têm sempre, para saber qual é que vão usar, têm que olhar sempre para o sinal que está entre os termos, se é menos ou se é mais.